paz do Senhor a todos, eu sou Emerson Santos. Eu tenho recebido algumas perguntas, tanto no meio secular quanto no meio evangélico. Me perguntando assim, na sua opinião, por que o senhor acha que o Papa liberou o casamento gay? Que é um assunto que todo mundo já está cansado de ouvir, os jornais já noticiaram, as revistas já noticiaram, então todo mundo já sabe do que aconteceu, né? Que o Papa liberou o casamento gay, dizendo que está certo. Então tá, na minha opinião, nós temos que procurar fazer o quê? Buscar as origens. Porque assim, os indígenas, eles atribuem as suas origens e suas práticas. Assim, os japoneses atribuem as suas origens e suas práticas, e assim sucessivamente, né? Então, quais são as origens do casamento gay ou dos homossexuais? Nós temos que saber agora. Então, a resposta é simples. A resposta de tudo está na Bíblia. Então, vamos lá. Na minha opinião, buscando as origens, né, nós vamos procurar lá no início de tudo. Nós vamos buscar o quê? Gênesis 19, versículo 1. Então, vamos ver aqui. Então, Deus ele buscou exterminar uma cultura, né, pagã, na época, de homens que faziam sexo com homens, tanto com crianças como com homens. Então nós vamos descobrir quais são as origens desses povos pagãos e essas pessoas que não foram eliminadas por Deus, em que ele não conseguiu exterminar porque estavam fora da cidade, como natural, né? A pessoa está fora da cidade e não vai pegar aquilo que está acontecendo, aquela tragédia naquela cidade. Né? Então, essas pessoas que estavam fora da cidade, com as suas culturas e as suas origens pagãs, né, continuaram com suas práticas. E com isso, hoje em dia, nós estamos vendo aí nos noticiários. Então, vamos lá. Vamos pegar a Bíblia aqui para a gente compreender, na verdade, né, como é isso. Então, vamos lá. Gênesis 19, versículo 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se, rosto em terra. 2. E disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça. Responderam. Então vamos aqui agora para o 3. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam. E entraram em sua casa. Ló mandou preparar uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram. 4. Eles, vocês sabem aqui que eram os anjos, né? Que Deus tinha mandado para destruir a cidade. 4. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens, observem bem aqui essa passagem, e vocês vão saber quais são as origens, né? E o porquê que o Papa e padres têm essas origens, né? É cultura de gerações deles. Vamos lá, 4 novamente. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda, veja bem, todos os homens, né? De toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens, olha como era a prática já deles, aos mais velhos, cercaram a casa. 5. Chamaram Ló e lhes disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Então, as origens, na verdade, dos gays, homens que têm relações com homens, eles vieram de lá da Sodoma e Gomorra, e de mulheres também que têm relações com mulheres. Então, todas essas práticas pagãs, elas vieram de Sodoma e de Gomorra, é algo simples. Quer dizer, isso é história, né? Então, creio eu no meu entendimento, que quando houve a destruição, quando Deus olhou e disse que aqueles povos faziam mal para a humanidade por suas práticas pagãs, né, de pegarem pessoas à força para fazerem sexo, daí é que surgiu o estupro, né, de crianças, de pegarem pessoas à força para fazer sexo. Vocês verem que naquela época eles já tentaram fazer isso com os anjos, que Deus tinha mandado para matar todos os gays e as lésbicas daquela cidade de Sodoma e de Gomorra. Não é assim? Então, mas aí o que foi que aconteceu? Você observa que aqui
Se a gente for parar para a gente analisar, a Bíblia diz que Ló saiu da cidade, porque assim Deus deu a oportunidade a Ló que ele saísse através do pedido, né, que foi feito. As filhas de Ló saíram da cidade, né? A esposa de Ló saiu, mas aí ela olhou para trás e virou uma pedra de sal, é como está na história, não é verdade? E muitas pessoas, né? Muitas pessoas que tinham prática de fazer sexo com o mesmo sexo não estavam na cidade. É natural, né? Digamos que a gente mora em uma cidade, de repente, quantas pessoas não viajam para resolver problemas, trabalhos, essas coisas, né? Ver parentes. Então, quando aquelas pessoas chegaram, encontraram a cidade devastada. Ainda era uma cultura daquelas pessoas que não serviam a Deus e que não servem a Deus, né? Era o desconhecido para o evangelho, entendeu? Então, se vocês forem observar, vamos lá, dar uma olhada aqui, que essa cultura pagã, ainda com seus líderes, né, que tem a prática de lá de Sodoma, que é a herança maldita de Sodoma e Gomorra, ainda até hoje continuam com essas práticas. Ó, se nós formos aqui observar, vamos lá. Tem aqui uma matéria do ano de 25 de novembro, vocês podem pesquisar, né? 25 de novembro de 2019. A matéria fala assim: padres são condenados a 40 anos por abuso de crianças surdas na Argentina. Ó, a mesma coisa que eles tentaram fazer com os anjos em Sodoma, quando Deus destruiu Sodoma, né, para tentar eliminar essa espécie, essa raça essa cultura de pecado, né, mortal, né? As pessoas que ficaram continuam com suas mesmas práticas, os padres. Então vamos lá. Se nós formos parar para analisar, aí agora tem uma de 2018, agosto de 2018, né? Que fala bem assim, procurem lá no dia 15 de agosto de 2018, né? Os chocantes casos de abusos cometidos por padres predadores contra centenas de menores nos Estados Unidos. Então vamos lá. Se a gente for parar para analisar, aqui, 14 de maio de 2017, está dizendo uma reportagem assim: inferno na casinha de Deus, 2 padres estrupavam crianças surdas, ajudados por freiras. Então aí nós temos que observar, tem muitas reportagens mostrando a natureza dessa cultura, que é deles, uma cultura pagã, né? Aqui no 10/12/2019, vocês podem pesquisar lá. Padre é preso em flagrante por estrupar menino de 14 anos em banheiro de shopping em Guarujá. Então, não precisa a gente ficar lendo essas notícias, porque nós já sabemos que é um noticiário, uma cultura, né, dos padres, né, e do Papa, entendeu? É uma cultura antiga. Essa cultura antiga, ela veio de lá. A Bíblia nos ensina que não houve outros povos que tinham essa prática. Então, significa o quê? É uma prática pagã dos povos que estavam fora de Sodoma e Gomorra na época que Deus destruiu. Entende? Então, nós temos que parar para analisar que a palavra de Deus ela nos ensina história também. E também nos ensina atualidades. Né? Você vê que eles nos mostram lá nos antigos, quando tudo começou essa prática, né, de fazer sexo com o mesmo sexo, né? É uma prática pagã, condenável pelo Criador. Né? Essas pessoas elas se dizem servir a Deus ou aos seus deuses, né? Seus líderes. Não estou aqui falando dos católicos, né? Porque os católicos apenas são liderados pelos seus líderes, né? Como eu mesmo, né? Como os crentes. Não, muitas vezes nós somos líderes e muitas vezes nós também somos liderados por, às vezes, até alguns líderes em que cometem pecados e delitos e que também envergonham, né, a religião. E envergonha a palavra de Deus, que no caso é a Bíblia. Né? Então, se nós formos parar para analisar, nós temos que descobrir sempre a origem, a cultura. Tá? Então, nós já sabemos já por que o Papa liberou o casamento gay e por que temos tantas atrocidades mostrando todos, né, os dias, só é vocês buscarem na internet, né, dezenas de reportagens, milhares de crianças que são estupradas e muitas coisas assim. Não sou eu que está dizendo, né, a mídia está falando todos os dias, né, porque já é uma prática antiga, já é uma prática pagã
já é uma prática desde quando se iniciou os tempos. É uma prática abominável, uma prática que nos envergonha, é uma prática que envergonha a Deus, mas o Papa não deixaria de liberar por ser uma prática deles, dos líderes, né? Não dos seus liderados, né? Não estou falando aqui dos católicos, né? Estou falando dos seus líderes, né? Então são práticas antigas, tá bom? Então, no meu entendimento, a história nos ensina e a atualidade nos ensina por que o Papa liberou o casamento gay e por que os padres continuam, né, com as suas práticas de estupro, né, de crianças, né, de homens, porque eles têm tanto desejo em pessoas do mesmo sexo. Tá? Deus continue abençoando vocês cada dia mais e leiam a Bíblia e passem o vídeo para frente, passem adiante, dê uma curtida e Deus continue abençoando a todos sempre.